E nessa segunda-feira temos São Paulo e Santos que se enfrentam no Campeonato Brasileiro, no Morumbi, às 20 horas. E a pergunta que não quer calar: como será esse time do Santos? O Santos que tem um desempenho muito ruim sob o comando do técnico Fabian Bustos como visitante, ainda não venceu. Será que essa vitória vem no clássico contra o São Paulo? Vamos falar qual será a escalação do time do Santos e do time do São Paulo. Lembrando que o Santos terá o desfalque de Ângelo, que teve constatado uma lesão muscular. Ele que acabou sentindo esse problema físico no último jogo do Santos contra a União La Calera pela Copa Sul-Americana, né? Quem vai substituir Ângelo, que vem sendo um jogador super importante para ser aquele cara do drible, aquele cara que vem, em alguns momentos, até armando algumas jogadas. Mas, antes da gente falar sobre isso, eu quero te dar uma dica muito bacana, que é você baixar o aplicativo da OneFootball para você acompanhar o tempo real dos jogos do Santos e todas as notícias. E o melhor, tudo 100% gratuito. Quer saber como? Baixando através do link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. E também tem a possibilidade de você baixar através do QR Code, tá bom? Bom, vamos então, antes da gente falar sobre as prováveis escalações, falar sobre a questão do Santos na tabela de classificação, a importância do Santos conquistar pelo menos um empate ou, né, o melhor dos mundos, uma vitória diante do São Paulo. Então, o Santos, como não jogou no final de semana, o Santos caiu algumas posições, obviamente, né, tá com um jogo a menos, e a liderança até o momento está com o Corinthians, 9 pontos, o Bragantino está com 8, assim como o Atlético Mineiro. E aí aparece o Santos na quarta colocação. A gente sabe que dificilmente o Santos vai brigar para ser campeão, né? Até mesmo por conta do nosso elenco e todas as questões que envolvem o Santos nessa temporada, mas é importante a gente pontuar nesse comecinho de Campeonato Brasileiro para que a gente tenha, né, um pouco mais de tranquilidade no decorrer do Campeonato Brasileiro, até porque o Santos está em 3 competições, né? Além do Brasileirão, o Santos também está jogando Sul-Americana e também Copa do Brasil. Então, vamos como que o Santos deve jogar contra o São Paulo e também alguns desfalques e também a provável escalação do time São Paulino. Então, a expectativa é que o técnico Fabian Bustos, que realizou o último treino, né, nesse último domingo no CT Pelé, antes de viajar a São Paulo, é o seguinte: um Santos atacando no 4-2-4 e se defendendo no 4-4-2. Porém, a grande dúvida é em relação a quem vai substituir o Ângelo e aquela velha história entre Léo Batistão ou Ricardo Goulart. Ou até mesmo, né? Será que dá para Ricardo Goulart e Léo Batistão jogarem juntos? Então, de acordo com o Globoesporte.com, a provável escalação do time do Santos é a seguinte: João Paulo, Madison, Michael e Eduardo Bauerman, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo, Lucas Braga ou Lucas Barbosa e Johan Júlio, Léo Batistão ou Ricardo Goulart e Marcos Leonardo. Marcos Leonardo que está de volta, ele que cumpriu o último jogo de suspensão na Sul-Americana, né? Então o Brian Angulo sai desse time titular. E a questão do Ângelo é a seguinte: tem 2 cenários. O que acontece? O Ângelo, que já ficou fora, né, do time do Santos por alguns problemas físicos, principalmente no Campeonato Paulista, quando ele não jogava e no comecinho do trabalho do técnico Fabian Bustos, quem estava jogando era o Lucas Barbosa. Eu, Nájila, se fosse escalar o time do Santos, colocaria o Lucas Barbosa como titular na vaga do Ângelo, até porque ele se sabe jogar ali pela direita, né? Ele também pode jogar como meia, pode jogar mais aberto, enfim, eu colocaria o Lucas Barbosa. Só que o Lucas Braga, quando sai o Ângelo contra a União La Calera, quem entra é o Lucas Braga, jogando pela direita. A gente sabe que a posição de fato do Lucas Braga é atuando pela esquerda. E ele não está tão bem. Tecnicamente, o Lucas Braga está um pouco abaixo. Então, por isso que eu prefiro o Lucas Barbosa. A outra dúvida é em relação a Léo Batistão ou Ricardo Goulart. A gente sempre fala que quando o Ricardo Goulart está em campo, o time do Santos fica um pouco mais pesado. Principalmente se está jogando como visitante, a gente tem aquela ideia, né? Está jogando como visitante, provavelmente
o Santos vai ficar esperando o time do São Paulo, algum erro, para jogar no contra-ataque e tentar fazer alguma jogada para marcar o gol. Com o Ricardo Goulart jogando mais ali no meio-campo, não existe essa velocidade. Você não tem essa distribuição mais rápida. Porque o Ricardo Goulart não é aquele jogador que pega a bola e distribui de uma maneira mais rápida para os laterais, para os atacantes que estão à frente dele. Não. Muitas vezes ele pega a bola, olha para o lado, olha para o outro, ou passa para o volante, passa para o zagueiro. Ele não acelera o jogo. Ele tem pouca movimentação. Não ajuda também tanto em relação à marcação. Então, eu iria com o Léo Batistão para esse jogo contra o São Paulo. Acho que o Léo Batistão tem uma movimentação interessante, se deu bem também com o Marcos Leonardo jogando um pouco mais à frente. Então, eu também apostaria em Léo Batistão. E uma outra questão, né? Essa provável escalação é do Globo Esporte, mas quem assistiu o vídeo de hoje mais cedo viu que eu falei sobre algumas possibilidades, né? Não que o técnico Fábio Bustos faça, mas que poderia fazer em relação ao Ângelo também. Porque eu também imagino, se vocês olharem a escalação do Santos contra o Fluminense, na estreia do Campeonato Brasileiro, o Ângelo não jogou. E como que o Santos começou jogando contra o Fluminense? Reforçou o seu meio-campo e jogou com 3 volantes. Rodrigo Fernandes, Zanocelo e William Maranhão. Então também não fiquem surpresos se aparecer um William Maranhão e o Santos abrir mão de um atacante, né? É uma possibilidade, o Santos já jogou assim contra o Fluminense e conseguiu o empate lá no Rio de Janeiro, né? Foi o jogo onde o Santos criou pouco, não finalizou em direção ao gol, tomou 26 finalizações, mas finalizações que não levaram tanto perigo assim. Então, algumas possibilidades em relação ao Santos contra o São Paulo. E o São Paulo, que vai enfrentar o Santos com alguns desfalques, né? O Nicão tá com problemas, então será desfalque para esse jogo contra o Santos, tá se recuperando de um problema no tornozelo, e o Gabriel Sara também teve um problema no último jogo do São Paulo na Sul-Americana, passou até por cirurgia, então também é um desfalque. De acordo com o Globoesporte.com, a provável escalação do time do São Paulo é a seguinte: Jandrei, né, nosso ex-goleiro, Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson, Éder e Caleri. Então, esse provável time do São Paulo. Caleri, que o Santos tem que tomar bastante cuidado, né? É um jogador que tem um aproveitamento muito bom. E o São Paulo também, né? O Pablo Maia vem fazendo alguns jogos interessantes. A zaga do São Paulo tem jogos que vai muito bem, né? Tem jogos que oscilam um pouco, enfim. Então, é um São Paulo também que, assim como o Santos, faz jogos, às vezes, que dá uma certa iludida no torcedor, tem jogos que o São Paulo, a torcida não entende o que aconteceu. Então, né, cenários onde tanto o Santos como o São Paulo precisam mostrar ao seu torcedor que podem ter um desempenho melhor e mais sólido. O Santos, principalmente, precisa mostrar para o seu torcedor que pode ter um time mais competitivo como visitante. Não dá só para ter um desempenho muito alto jogando na Vila. Como eu falei, de 4 jogos que o Santos teve na Vila Belmiro, 4 vitórias. Só que até agora o Santos não venceu jogando fora de casa. É bem verdade que tivemos mais jogos fora do que na Vila, ok. Mas a postura do time, ficar muito defensivo, ter problemas de criação, um time mais pesado, um time mais lento, com dificuldades para incomodar o adversário, não pode acontecer. Tem que ser um pouco mais ousado, então vamos ver como esse time do Santos vai se comportar diante do São Paulo. É um clássico, né? Torcedor santista também, no último jogo contra o São Paulo, na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista, ainda não tinha o Bustos, ainda não tinha, né, os jogadores que foram contratados, mas foi um baile do São Paulo. Espero que o Santos melhore a sua postura e consiga fazer um jogo competitivo, quem sabe uma vitória ou até mesmo um empate. Confesso que vou aceitar tranquilamente, mas precisa pontuar, precisa continuar subindo no Campeonato Brasileiro, porque é uma competição difícil. Então, o Santos tem que aproveitar que alguns times não pontuaram ainda, ou pontuaram um pouco, e a gente continuar subindo degrau por degrau. Quero o palpite de vocês aqui nos comentários. Quanto que você acha que vai ser? Qual a escalação que você colocaria? E se você está confiante ou não para esse clássico contra o São Paulo. E, ó, sempre bom lembrar, depois do jogo, corre aqui que a gente tem o nosso tradicional pós-jogo para a gente analisar junto essa partida. Grande abraço para você.